Bom dia, pessoal. O nosso grupo vai falar sobre a natação paralímpica. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história. A natação paralímpica, ela foi uma das modalidades participantes dos primeiros Jogos Paralímpicos que aconteceram em 1960 em Roma. Nas primeiras edições dos Jogos, só poderiam participar das competições os atletas que tinham lesões medulares. E com o passar dos anos, a natação paralímpica ela se expandiu e começou a atender atletas com deficiência física, com deficiência visual e com deficiência intelectual, chegando a diversas modalidades e sendo uma das maiores responsáveis por medalhas brasileiras nos Jogos Paralímpicos. A natação é o esporte com mais tradição para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Foi introduzida como esporte de competição após a Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da classificação funcional. As necessidades especiais, elas podem ser classificadas de acordo com o período de ocorrência, sendo entre congênitas ou adquiridas, certo? As congênitas acompanham o indivíduo desde o seu nascimento, sendo que as adquiridas, elas são causadas por fatores externos, sejam acidentes, doenças ou idade avançada. A avaliação é feita por um médico especialista e os nadadores especiais são agrupados em classes estabelecidas pelo Comitê Paralímpico Internacional. As necessidades especiais elas podem ser classificadas em 5 grandes grupos: física, mental, motora, sensorial e múltipla. Na natação, a classificação funcional ela obedece ao grau de deficiência neurológica e de habilidades funcionais apresentadas. A avaliação é feita por um médico especialista e os nadadores especiais são agrupados em classes estabelecidas pelo Comitê Paralímpico Internacional. Essa avaliação ela se baseia no potencial residual do atleta e não nas suas limitações motoras. Esse sistema denomina-se classificação funcional de natação. As categorias da natação paralímpica são provas classificadas por grau e tipo de deficiência, de forma a separar um pouco a competição e a torná-las mais justas. A categoria de 1 a 10 classificam os nadadores com deficiência motora, de 11 a 13 os nadadores com deficiência visual, e a categoria 14 é classificada para nadadores com deficiências intelectuais. Os nadadores não podem utilizar nada que possa beneficiar, como a prótese, por exemplo. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho das curiosidades da natação paralímpica. Uma delas é a quantidade de medalhas que o Brasil já ganhou. Entre elas, a gente tem no total 83, 28 sendo de ouro, 27 prata e 28 de bronze. Bom, vale lembrar também que todas as modalidades paralímpicas são classificadas na condição que o atleta se encontra, né? Por exemplo, na natação é muito levado em conta a força que o atleta possui, a amplitude do movimento que ele vai ter que executar e entre outros fatores. Bom, outra curiosidade bem interessante é sobre os deficientes visuais, que nas provas também é utilizado o tupper para eles, né? Que nada mais é do que um bastão com revestimento de espuma na ponta, onde eles encostam para saber que eles chegaram ao final da raia e que eles atingiram o objetivo proposto. Agora eu vou estar explicando para você como que funciona a competição. Primeiramente, você deve entender que ela pode ser realizada tanto individualmente como por revezamento. Outra coisa que você deve entender é que é dividido por categorias entre masculino e feminino. Disputas ocorrem nos 4 nados oficiais da natação, que são eles: peito, costas, nado borboleta e o livre. As regras são as mesmas que da natação convencional. Mas como participa atletas de vários tipos de deficiência, algumas coisas são adaptadas para eles, assim tornando uma prova mais justa na questão da sua distância. Agora eu vou tentar explicar para você como que funciona o revezamento na natação. Então, assim, leve em conta que na natação tradicional são feitos grupos de 4 nadadores. A única diferença para a natação paralímpica é que os grupos são formados pelos números de categoria que cada atleta compete. Bom, pessoal, fica a seguir um vídeo sobre Daniel Dias, um dos maiores atletas brasileiros de natação paralímpica. O que é impossível? Qual é o seu limite?
Nasci com uma má formação nos pés e nas mãos. Tenho uma deficiência, mas não tenho limite. Limite somos nós que colocamos. Na água, eu sou completo. Ninguém vai ver a deficiência, e sim a garra, a determinação. O esporte é uma grande inspiração. Quando tinha 16 anos, pude ver pela televisão Clodoaldo Silva nadando. E percebi que realmente era aquilo que eu queria fazer. Me tornei o maior medalhista da natação paralímpica mundial. O que sinto hoje é um orgulho de ser inspiração e um grande exemplo. Mas o impossível está dentro de cada um de nós. Mude o impossível.